E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Faz muito tempo que eu não apareço aqui, então quem não me conhece, meu nome é Daniel. Aqui é onde eu uso para cumprimentar e falar sobre livros e literatura com vocês. E basicamente eu tava com um projeto de fazer um vídeo por mês comentando as minhas leituras, né? E a ideia era até fazer um vídeo ali, outro aqui de resenha, mas acabou que não rolou. Então, muito compromisso, coisas de trabalho, aí às vezes a preguiça batia, então acabou que eu não arquei com esse meu compromisso, mas estou aqui para reaver as coisas. Então, a minha ideia agora é fazer esse vídeo compilando as minhas leituras desde março até maio, e agora o vídeo de junho sai ali no início de julho, para eu estar em dia aí com esse meu projeto e compartilhar minhas leituras com vocês. Então, espero que vocês gostem. Teve bastante coisa boa, muito tema em comum entre os livros que eu li, foram um total de 5 livros, e estou bastante empolgado para comentar aí com vocês sobre eles e saber também, né, o que vocês leram nesses 3 meses, né, porque em 3 meses dá para ler bastante coisa e sempre bom receber novas recomendações. Então, espero que vocês gostem do vídeo e sem mais delongas, vamos para o primeiro deles. A leitura que eu fiz lá em março foi um livro bem famoso, que ficou super em alta aí, TikTok, um monte de coisa por causa do Oscar, que foi o Hamlet, um livro ali que vai ser um romance histórico baseado na vida do Shakespeare. É um livro da Meg O'Farrell, é uma autora que eu gostei bastante de conhecer ela. Tenho minhas ressalvas um pouco com o livro, porque ali basicamente você vai acompanhar como se fosse uma. Como se fosse não, né? Você vai acompanhar uma ficção em torno da vida do Shakespeare, né? E ele não é o protagonista em si da história. É como as pessoas ao redor dele foram se adaptando e tendo que viver com as escolhas que ele fez, né? Para ele se tornar quem ele se tornou e alcançar ali o sucesso dele com Hamlet, né? Então é interessante assim, mas eu acho que a Agnes não é um personagem que me cativou tanto, né? A Agnes é a personagem principal, a esposa do Shakespeare e a mãe ali das crianças. Obviamente, você tem momentos assim belíssimos de tocar o seu coração e você ficar sentido, né? O luto dela ali, mas eu sinto que o foco total nela perdeu muito do potencial de trabalhar personagens ali em torno dela também, né? Porque ela tinha uma filha ali mais velha que poderia ser um personagem muito mais explorado, mas entendo que a ideia não era explorar ela, mas para mim isso acabou fazendo que o livro perdesse um pouco ali o impacto dele, mas foi uma boa leitura. Acho que a questão ali da vida familiar, né? Você tem ali desde quando eles se conheceram e a questão ali da cidade onde eles moravam, né? No interior ali da Inglaterra. Então é bem interessante, acho que tem um cuidado da autora, né? Você vê que ela teve todo um estudo em cima disso para ela fazer, né? Você vê que Agnes é o nome que estava lá num documento de alguma coisa que ela encontrou quando ela estava estudando sobre. Então não é um livro assim que ela foi tirando as coisas da cabeça, simplesmente foi colocando. Não é uma fanfic, né, do Shakespeare. Existe um estudo ali por trás e é assim um livro que você lê rápido também. É uma história interessante. Eu gostei muito, muito mais do filme, assim. A atuação daquela atriz, que eu esqueci o nome dela agora, é muito boa. Acho que um complementa o outro. Eu acho que o final do filme é até mais emocionante do que o do livro. Então fica aí a recomendação. É um bom livro, né? Ele vai se questionar ali o quanto a gente conhece ali da pessoa que a gente se relaciona, né? E as razões pelas pessoas fazerem o que elas fazem. Às vezes a gente não entende, às vezes a gente precisa parar um pouco para refletir sobre isso e não tomar atitude ali muito no calor do momento. Então acho que o livro fala muito sobre isso. É um livro bem escrito, bonito, assim. Tem umas partes, assim, tem um capítulo de uma pulga que, cara, pra mim eu li aquilo e falei, velho, isso aqui tá destoando completamente do resto do tom. Mas entendo que tem pessoas que gostam e é isso. Acho que o importante é ler e aproveitar. E foi um bom livro, assim. Então fica aí a minha recomendação de Hamlet, que foi o primeiro que eu li lá em março. Depois disso, finalmente eu finalizei a leitura deste calhamaço russo que Os Irmãos Karamazov do Dostoiévski. E, cara, que livro pesado. Eu acho que esse é um bom. Ele é literalmente pesado porque ele é gigantesco, mas acredito que aqui ele vai abordar uns temas que, se você não tiver o interesse neles, e se você não estiver nem disposto, minimamente, a ler sobre, talvez esse livro ele vai se tornar extremamente maçante. Acho que calhamaço eles sofrem disso, né? É difícil você pegar para ler um calhamaço e falar assim, nossa, ele é super rápido, né? Porque difícil você ter continuamente alguma coisa que te prenda num nível ali que você não consiga largar durante, sei lá, 900, 800 páginas, sabe? Tem edições que são mais de 1000 páginas. Então aqui, basicamente, você vai ter a história ali dos 3 irmãos, né? Da família Karamazov, que é o Dmitry, o Alexei e o... Dmitry, Alexei...
e o terceiro, e o Ivan, quase que eu esqueci. E você vai ter ali cada personagem representando uma parte ali da sociedade, a gente pode dizer assim, né? E muito questionamento religioso da época, né? Você tinha ali o tribunal da igreja e o tribunal civil, né? Vamos dizer assim. E tinha toda uma questão ali do que a igreja podia se envolver, o Estado também. Então, qual que era o tamanho da igreja, né? Devia ser maior que o Estado, devia ser junto com o Estado. Então, é um livro, assim, que ele vai abordar muita coisa. Eu acho que ele tem momentos que ele te prende, sim, principalmente quando acontece um assassinato na história de um personagem-chave, assim, e você vai acompanhando isso e você acompanha a interrogação. Interrogação não, né? O interrogatório. E é bastante interessante, porém é um livro que, assim, ele pesa na mão, você vai ler muito sermão aqui. É a ideia, né? Eu tava até comentando com um amigo meu que ele tá lendo um livro russo pela primeira vez, e ele tava falando que ele tá achando bem reflexivo, assim, e que tem bastante peso na narrativa, né? Eu acho que isso, pelo menos para a literatura clássica, né, da Rússia, você vai ter ali, pelo menos no Dostoiévski e no Tolstói, essa questão mesmo de contexto histórico, de reflexões acerca das morais da época e coisas do tipo, que é aquela coisa que depende do seu engajamento no assunto para você realmente ter um interesse e dar como é que a gente pode falar? Engatada na leitura. Porque senão realmente, no clube, né, a gente leu, não foi uma unanimidade. Eu não acho esse livro perfeito, assim. Talvez pelo que ele se propõe, ele seja perfeito, mas como experiência de leitura, ele me desgastou um pouco, no sentido de que a gente levou, sei lá, a gente começou a ler em novembro e a gente foi terminar agora em março. E assim, por um lado foi bom que foi espaçado e que foi em grupo, porque a gente podia discutir sobre e tornar um pouco mais dinâmico a leitura, né? Pensando, pô, isso aqui vai ser legal conversar lá no clube. Então, eu considero uma boa leitura, tenho muita vontade de ler mais coisas do Dostoiévski. Acho que eu leria algo menor, assim, eu até tenho Crime e Castigo, mas eu leria algo menor, justamente para dar um respiro, assim, até porque eu tô querendo ler Guerra e Paz, do Tolstói, e aí para isso, dois calhamaços no mesmo ano fica complicado. Mas o calhamaço russo. Mas é um bom livro, assim. Teve momentos aqui que eu lia um sermão e eu ficava tipo assim, caraca, cara, pra que eu li isso? Só que mais pra frente um personagem vai se encontrar numa situação que aquilo vai fazer todo sentido e ele vai entrar numa neura por causa daquilo, que você meio que fica se questionando assim, sabe? Cara, será que eu ser tão convicto das minhas ideias e ficar passando ela adiante, mesmo que eu não pratique concretamente elas? Será que eu tenho responsabilidade sobre o que as pessoas fazem com essas informações? Com essas ideias que eu planto na cabeça das outras. Eu achei isso muito bacana, assim. É um ponto ali que tem dentro da história, né? Que um personagem ele vai tomar uma atitude e a justificativa dele é justamente isso, né? Uma pessoa propagou tanto um ideal na cabeça dele que ele foi lá e agiu, né? Então, é uma coisa que eu fiquei pensando na responsabilidade que a gente tem ao propagar ideias, né? Ao estar numa mesa e discutir alguma coisa com uma pessoa e falar algo assim e aquilo virar uma sementinha na cabeça de alguém que pode ter um impacto muito grande na frente. Então, eu acho que é isso. Eu acho que esse livro ele aborda muita questão de religião, assim. Então, a parte lá, o contexto, né, que estava acontecendo na Rússia na época, foi muito importante aqui para o livro. O Dostoiévski, ele quis trazer isso aqui. E é isso. Um ótimo livro, assim, gostei. Acho que para quem gosta de ler clássicos e para quem tem a literatura como um hobby, assim, sério, é meio que inevitável você ler alguma coisa clássica, né, do Dostoiévski. E acho que Irmãos Karamazov é uma obra dele que não daria para passar batido. Mas acho que é isso, né? O que pesa um pouco para mim é o ritmo meio irregular, assim. A questão dos sermões também, às vezes era um pouco demais. Tinha bastante digressão, eu diria também, mas é um livro ali que o conflito entre os irmãos, essa questão também de, nossa, quem será que matou o personagem X? São coisas que me motivaram ali na leitura. E eu acho que o Dostoiévski, ele sabe brincar pra você ficar tipo, caraca, será que foi o cara? Não, mas se vocês não foi. Então, assim, um bom livro, uma jornada definitivamente desgastante, mas assim, é aquelas leituras que a experiência completa importa mais do que os capítulos individualmente, assim, sabe? Então acho que é isso, assim. Ou talvez seja eu tentando justificar, né? Por ser um livro clássico. Mas enfim, é isso. Leitura aí de Os Irmãos Karamazov. Em abril, eu fiz provavelmente o que deve ser, ou pelo menos por enquanto é a minha melhor leitura do ano, que é Paul Auster, A Invenção da Solidão. Um livro curto, tem cerca de 190 páginas.
E aqui o Paul Auster, ele vai falar ali sobre a perda do pai dele, que foi uma perda, né, porque ele faleceu, mas ele sempre foi ausente, esse pai, de certa forma, né. Não uma ausência física, mas uma ausência de verdade. Então, ele sente que o pai dele criou uma casca para o mundo e ele não se abria com ninguém. Então, o pai dele tinha uma casca para todas as pessoas. E quanto mais ele tentava ali implorar um pouco de sinceridade, um pouco de verdade do pai dele, isso nunca vinha. E quando o pai dele morreu, ele percebeu isso, ele percebeu que ninguém ia sentir falta do pai dele de verdade, porque ninguém conhecia. E eu acho que é um livro muito honesto, assim, muito brutal, quanto a pensar nas suas relações familiares e como você vê elas, porque às vezes não tem como, eu acho que essa é a questão. Às vezes você tem que aceitar que certa pessoa é daquele jeito, que ela realmente não quer se mostrar, e você pode se lamentar por aquilo, porque você quer conhecer alguém, você quer ter a intimidade, ainda mais quando é alguém de família, né, o pai dele. E acho forte, assim, porque é até meio frio a forma como ele escreve, mas você vê que existe um sentimento dentro dele, tipo assim: "Cara, eu nunca vou conseguir viver isso". E ele tem um filho, né, o Paul Auster, que eu acho que isso, acabou gerando uma hipersensibilidade dele em relação a esse assunto, justamente para ele não ser para o filho dele o que o pai dele foi. E não que ele tenha sido ausente ou alguma coisa, mas ele era um pai que não estava ali de verdade, né. É o que eu falei, né, a ausência da verdade, do que tinha por dentro dele ali, que ele não mostrava pra ninguém. E é muito triste porque o Paul Auster, o filho dele, né, o Paul Auster é falecido, o filho dele era envolvido com drogas e coisas do tipo, e acabou que ele teve um nenenzinho, a neta do Paul Auster, e ele estava consumindo drogas, assim, e a criança acabou consumindo, aspirando, sei lá, alguma coisa assim, e morreu de convulsão por causa dessa ingestão, né, dessas substâncias. Então, assim, falei, cara, que osso, né? Que osso que deve ser o Paul Auster nesse sentido paternal, né, fraternal ali. Porque, cara, ele quis ser o melhor pai possível e fora do controle dele, igual era fora do controle o pai dele não ser tão honesto com ele, tão verdadeiro, aconteceu essa tragédia, né. Então, é muito complicado, assim. O Paul Auster morreu ano passado de câncer, se eu não me engano. Foi uma perda, né, eu já li o Trilogia de Nova York dele, que eu gosto bastante, mas esse livro aqui, pra mim, é o meu preferido do Paul Auster e o meu melhor livro do ano, um dos melhores da minha vida, assim, com certeza. Então é isso. Fiz bastante marcação, não sei se dá para ver aqui, mas gostei muito, muito, muito e vou ler mais coisas do Paul Auster, com certeza, inclusive se tiver mais não ficção. Falando sobre o livro em si, né? A primeira metade dele vai ser ele refletindo sobre a relação dele com o pai dele e a morte, né? E a segunda parte são como se fossem dois ensaios diferentes. Vai ser ele falando da própria vida em terceira pessoa. Então eu acho que isso acentua bastante a questão da solidão que ele sente, né? Como pessoa, assim, mesmo estando rodeado de família e tendo pessoas ao redor dele, né? É uma solidão é, é muito individual, é até difícil de explicar, é alguma coisa que ele sente, assim, e que ele narrar sobre ele mesmo em terceira pessoa, pra mim, só acentua isso e deixa a narrativa bem mais potente, assim. Gostei bastante. Confesso que esse segundo ensaio tem uma hora ali que você fica tipo meio, ah, tá, não, entendi. Mas quando você lê tudo, assim, quando você termina o livro, você fala, caraca, cara, isso daqui, sei lá, vai me fazer ver a minha relação com as pessoas num geral, não só familiar, é diferente. Então, é isso, fica a recomendação aí de A Invenção da Solidão, do Paul Auster. Então, assim, dando uma diferenciada aí, né, tem o Between Two Fires que eu li, um livro mais diferente aqui da lista por enquanto, que é um livro de terror medieval, assim. E, cara, não gostei muito. Eu li ele em inglês, né? Ele é um livro. Essa edição é bem boa porque ela é bem diagramada, assim, a letra é enorme e tal. Mas, cara, tipo assim, não sei, não me pegou. Eu acho que aqui você vai acompanhar um cara que ele é como se fosse um desertor, assim, se passa lá na França, né? E ele vai encontrar um padre e uma garotinha, e é como se fosse esse trio tentando chegar até um lugar. E, cara, é exatamente isso. Então, tipo assim, eles vão sair do local X, vão chegar no local Y. Aí vai ter alguma coisinha ali, uma briga e tal, e eles vão descobrir, ah, não, agora a gente precisa ir pra Paris. Aí, pra ir pra Paris, eles têm que passar na tua cidade. E aí vai acontecer a mesma coisa
de ter um conflito, e é isso. E tem uma coisa aqui de ser aquela narrativa meio, tipo, ríspida, assim, então o cara é grosso e ele, xinga, e ele não tem escrúpulos, e as pessoas ao redor também não têm. Então eu senti que é uma leitura bem pipoca, assim, sabe, aquela coisa, uma farofa mesmo, assim, pra você ler e você ficar tipo: "Nossa, meu Deus". E o final eu achei meio qualquer coisa também, assim, acho que porque eu não estava me importando, eu só queria terminar, e aí acabei. Assim, é um livro que eu honestamente não recomendo. Acho que se você ler uma trilogia lá do Arthur, do Bernard Cornwell, cara, você vai ler um negócio medieval muito legal, tá que não é uma fantasia, assim, mas isso daqui, cara, não sei não, sabe. Então, não é horrível, mas eu vi que não é muito meu estilo. Acho que esses livros dessa forma, assim, acho que algo mais relacionado à Crônica de Gelo e Fogo me pegaria mais, mas fica aí a recomendação, tanto que eu nem lembro o nome dos personagens, não lembro praticamente nada, assim, de relevante, porque eu acho que não tinha nada muito relevante. Então, acaba que fica aí, a minha resenha, né, de Entre Fogo e Sangue, que é o nome que tá aqui em português, foi lançado pela Morro Branco? Não lembro, mas foi lançado por alguma editora aqui. E é isso, assim, pra quem gosta disso que eu falei, talvez seja um prato cheio, mas pra mim não funcionou, e é isso. E agora, repetindo aí um autor que foi o autor do meu livro mais amado de 2025, que foi o Sweet Tooth, falando do Ian McEwan, que esse ano eu li Reparação e, cara, outro livro muito bom do autor. Gostei bastante dele trazer a metalinguagem, que é uma coisa que eu já tinha visto dele antes. Acho que é um recurso narrativo ali que ele usa também, que é bastante interessante. Acho que ele faz assim de forma magistral. E aqui, basicamente, em Reparação, você vai ter uma questão de uma criança que acredita ter visto uma coisa, mas não acredita tanto assim. Ela tem uma raiva guardada dentro dela ali, um rancor, e ela resolve que ela vai contar uma mentira ali, que ela finge acreditar, mas na minha opinião, ela sabe que é mentira, em que ela vai acusar um quase irmão postiço dela de estar assediando uma das visitas que tá ali na casa dela, né, que é uma prima dela. Então, isso vai desembocar nele sendo preso, e a reparação vem disso, né, de como ela vai conseguir amadurecer, né, envelhecer com a ideia de que ela causou um impacto muito grande. E o que pega na história também é o fato de que esse menino, né, que falei irmão postiço, mas é porque ele foi criado ali junto, né, perto da família, mas eles não são, ela não é irmã dele e tal. Eh, Ele tem um romance com a irmã dessa menina, né, a Bryony, e ele tem um romance com a Cecília, irmã dela. Então, isso vai fazer a Cecília romper com a família e com a Bryony, consequentemente. E aí a gente vai acompanhar, né, na segunda parte, toda a trajetória da Bryony para ela conseguir reparar mesmo, né, o que foi feito, esse erro dela, essa questão existencial que ela trouxe, né, porque como que você carrega essa culpa para o resto da vida, né? Quando ela tinha ali seus 12, 13 anos, ela estava numa fase muito jovem, mas ao mesmo tempo ela tinha um pouco de noção de que ela estava fazendo, justamente pelas coisas que ela vai pensando ao longo ali do desenrolar da história. Então começa a ter uma investigação, e aí ela é questionada pelos policiais, eles perguntam se ela viu, se ela tem certeza, e ela fica tipo assim, putz, agora que eu inventei essa história não tem como, né? Vou ter que ir pra frente. E isso gera consequências enormes ali para a família do Robin, né? Para a família do Robbie, né? E é bem impactante, assim. Acho que o final desse livro é dilacerante, assim, porque você lê e aí você fica tipo assim, caraca, que loucura, né? Tipo, é aquele livro que você chega na última página e você fala assim, meu Deus. E assim, como a gente leu em clube, muita gente não estava esperando, né, pelo que acontece no final. Eu, pela minha experiência prévia com o Ian McEwan, eu tava assim, tipo assim, cara, talvez isso daqui. E eu acho que ele dá umas pistas, assim, então acho que isso que é bacana, né? Você vai ter toda essa questão moral da Bryony como ela mesma, né? De tipo, cara, olha o que que ela fez, sabe? Ela foi uma criança desgraçada, assim, porque ela simplesmente acabou com a vida de um cara, e aí você descobre que ele vai pra prisão, e depois disso ele vai pro exército. A irmã dele também tá trabalhando num rolê ali num hospital como enfermeira, a irmã dela, né. E, velho, assim, leia, pega o seu lencinho
e fica com ele do seu lado, porque é um livro emocionante, é um livro impactante. A escrita do Yami Akiyama, pra mim, ela é muito boa, assim. O pessoal reclamou um pouco, né, de que eles acharam a segunda parte ali, onde você tem uma descrição da guerra um pouco demais, mas eu sou meio enviesado com o Yami Akiyama, eu gosto bastante dele. Então, pra mim, esse livro é uma recomendação zaça, assim, ótimo livro também. Pra mim, não supera o Sweet Tooth, que ficou Serena, né, a tradução em português. Não supera, porque lá eu fui pego completamente desprevenido, e aqui eu já tinha, tipo, cara, eu acho que eu já sei o que ele vai fazer aqui. Mas é isso, sim, um livro tocante, bonito, com personagens bem construídos, assim, você vai ter ali uma diferença de narrativa de perspectiva, então você vai ver as coisas acontecendo pela visão da Bryony, depois você vai ter ali pela visão da Cecília, então é muito interessante, são personagens, assim, complexos, sabe, que eles vão trazer ali um peso para a narrativa muito grande, e é tudo ótimo, a ambientação, o filme é muito bom. Então, assim, para quem gosta de assistir adaptações de filme, de livros, pode ver também, que é bem, bem legal. Acho que de forma curiosa, né, se eu olhar para trás, assim, dá para ver que vários desses livros, eles conversam entre si, ou pelo menos os temas, né, entre eles, de alguma forma vão lidar ali com questões de memória, de luto, violência, questões de espiritualidade, até o Between Two Fires mesmo, né? Então, foi bacana ver isso. Queria ter tido feito um vídeo para cada mês, né? Mas estou fazendo esse daqui, espero que vocês tenham gostado. Agora em julho, vai sair o de junho, eu vou gravar com certeza. E vai ter muita coisa boa, porque esse mês eu já li 2 livros, estou terminando o terceiro e estou bastante empolgado para comentar com vocês sobre eles. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que quem acompanhe não suma, por favor, prometo que vou mensalmente estar aqui. E é isso. Espero que vocês tenham uma ótima semana, que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aí o que vocês têm lido. E é isso. Um abraço, beijo pra todo mundo.